Olá, iniciaremos hoje mais uma videoaula com o tema Introdução ao Processo Licitatório. E nesse tema Introdução ao Processo Licitatório nós vamos voltar a alguns princípios importantes também dentro do processo de licitação. Primeiro vamos ler o conceito de licitação. Os senhores poderão acompanhar aí no artigo 3º da Lei de Licitação, porque eu gostaria de fazer algumas observações no conjunto desse artigo 3º. Vamos lá. O artigo 3º da lei diz que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Quando se fala aqui da isonomia, nós já estamos falando do princípio da igualdade, ou seja, todos aqueles princípios, não é, que já vimos da igualdade, aplica-se aqui também. Portanto, garantir o princípio constitucional da isonomia, princípio da igualdade. A seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Esse é um tema bastante interessante, desenvolvimento nacional sustentável, que pela regra da própria lei, nas licitações deve-se observar esse desenvolvimento nacional sustentável no momento em que se elabora o edital de licitação. E a licitação será processada e julgada com estrita conformidade com os princípios básicos, repetindo novamente todos aqueles princípios que já estudamos. O princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa e da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Vocês percebem que no próprio conceito do artigo 3º, conceito de licitação, traz implícito todos esses princípios, motivo pelo qual estamos nos estendendo, não é, bastante no trato dessa questão, que é a questão principiológica. Por quê? Porque ela, na verdade, é que dá o fundamento para toda a atuação da administração e, principalmente, no nosso caso, da licitação. Vamos lá. Nós temos o primeiro princípio, que é o princípio da igualdade. Não é? A própria Lei de Licitação, no seu artigo 3º, inciso 1, diz lá o seguinte, que é vedado ao servidor admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação, portanto, edital, cláusulas ou condições que comprometam, restringem ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o objeto do contrato. Aqui nós temos que fazer algumas observações. Vejam, primeiro que esses verbos incluir, tolerar, não é, poderão estar incluídos dentro daquelas condutas criminosas lá do artigo 89. Não é? E quando o próprio inciso 1 desse artigo 3º fala das questões de preferência, nós vamos ver daqui a pouco que existe um item chamado margem de preferência, e é possível. Não é? E outra questão aqui importante também é a questão de outras circunstâncias impertinentes ou irrelevantes. Ora, quando a circunstância for pertinente e relevante para o processo licitatório, não é proibido a inserção destas cláusulas que restringem a licitação. Não é? É o caso, por exemplo, da participação da microempresa. Não é? Ela, na verdade, provoca uma desigualdade, mas essa desigualdade é estabelecida pela própria Constituição. Então, quando nós falamos que se tolera, por exemplo, alguma circunstância pertinente ou relevante, nós estamos falando exatamente das exceções ao princípio da igualdade. Outras ressalvas ao princípio da legalidade. Vamos imaginar, nas características e especificações exclusivas da garantia. Em determinadas situações se exige garantia, não é? Em outras, não. Então, nós podemos falar que aí está ofendendo o princípio da igualdade? Não, porque a própria administração
levando em consideração o objeto do contrato, é que vai estabelecer se aquele caso comporta garantia ou não. Claro que tem que ser tecnicamente justificável. Não é? Outra questão que eu acabei de mencionar é para garantir a margem de preferência. Essa margem de preferência é, na verdade, um estímulo à pesquisa e um incentivo ao próprio mercado interno. Existe a possibilidade de se colocar no edital essa margem de preferência? Sim, nós temos leis que garantem essa margem de preferência, só que ela precisa estar prevista no próprio edital, de forma clara, sem possibilidade de dúvida. E ainda uma outra questão que aparentemente poderia estar afetando o princípio da igualdade, mas não está, é a questão de aquisição de bens de informática e automação, né? Claro, naquelas situações em que a própria lei estabelece esse diferencial. Outra questão ainda que já referida, mas que preciso voltar a falar, é a questão das microempresas, não é? Elas têm uma vantagem no processo licitatório para promover o desempate. Alguém poderia dizer, mas isso daí não está maculando o princípio da igualdade? Não, porque a própria lei estabelece essa distinção para que a empresa, microempresa e a empresa de pequeno porte possa chegar ao mesmo nível de competitividade das outras empresas maiores. Então, na verdade, a própria lei estabelece mecanismos para igualar essas empresas, deixando de lado, portanto, aquela questão da igualdade, ou seja, elevando atribuindo certas vantagens para uma determinada empresa, como as micros e pequeno porte, nós estaríamos igualando a igualdade entre essas empresas e outras empresas maiores que estejam participando do certame. Né? Outra questão interessante é a questão da regularidade fiscal para as pequenas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte. Essas duas modalidades de empresa também terão um diferencial, né? Elas só vão precisar realmente comprovar a regularidade fiscal no momento da assinatura do contrato. Para as outras, isso não pode, sabemos disso. Não é? Então, na verdade, são mecanismos de igualdade que a própria norma traz. Não é? Nós vamos agora ouvir um questionamento, uma pergunta de um servidor a respeito do desenvolvimento sustentável. Não é? Vamos ouvir qual é o questionamento que ele nos traz. Olá, professor. Eu tenho uma dúvida aqui. Como devemos proceder para cumprir o princípio do desenvolvimento sustentável, já que é uma exigência da lei? Quero agradecer a pergunta, obrigado pela sua participação. A questão do desenvolvimento sustentável, ela é previsto na própria Constituição, na Lei de Licitações, e nós temos uma série de outras normas que tratam do desenvolvimento sustentável. Mas, como diz a pergunta, o que é esse desenvolvimento sustentável? Como nós, universidade, como o serviço público, como as municipalidades, como o próprio Estado pode atuar, não é, no sentido de promover o desenvolvimento sustentável dentro do processo licitatório. Na verdade, quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós estamos falando de um conceito muito amplo, não é? Que comporta aí uma série de discussões. Mas, em síntese, nós poderíamos dizer o seguinte, que nos editais deve-se prever aquelas compras, aqueles serviços que favoreçam o desenvolvimento do meio ambiente, que protejam o meio ambiente e que gerem o mínimo de resíduos sólidos. Não é? Como poderia constar isso num edital? No caso, por exemplo, de compra de madeira, não é? Nós poderíamos exigir no edital que a empresa fornecedora ela comprovasse a origem da madeira ou que determinados produtos fossem recicláveis, não é? ou que outros produtos, digamos,
fossem biodegradáveis, por exemplo, produtos de limpeza. Então, todas essas questões nós podemos colocar no edital. Isso significa, na verdade, o desenvolvimento sustentável. Bem, acredito que esse tema, por ser muito importante, possa voltar novamente no fórum de discussão para mais esclarecimentos. Não é? Outra questão interessante também, não é? Estou selecionando aqui algumas delas, não é? No artigo 30 da própria lei de licitação, parágrafo 5º, diz lá, é vedada a exigência de comprovação de atividade ou aptidão com limitações de tempo, de época ou ainda em locais específicos ou qualquer outras não previstas nesta lei, na lei de licitação, que inibam a participação da licitação. Ora, no edital de licitação nós não podemos reduzir ou limitar a participação dos licitantes, não é? Mesmo porque com o pregão, que está sendo a modalidade mais utilizada na administração pública, ficaria até como uma chacota, não é? Limitar os participantes a uma determinada região ou exigir que eles tivessem determinado tempo de atuação naquele segmento. No artigo 90, nós também falamos na parte criminal, e ainda estamos no princípio da igualdade, frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Então, percebemos que determinadas condutas que ofendam também o princípio da igualdade são criminalizadas, como essa que eu acabei de ler para vocês.